Bom dia, professor. Meu nome é Henrique. Eu sou o Lucas. A gente vai dar início à apresentação do relatório 4 de laboratório de sistemas controlados por computador, onde a gente vai fazer uma introdução aí aos controladores PID em tempo discreto. Então, como eu disse, o controlador PID em tempo discreto, usando a técnica da síntese direta. Então, a gente vai partir de um sistema em tempo contínuo, né, que a gente já vem estudando ao longo aí dos outros relatórios, que é essa planta aí dos capacitores, que está na figura aí. E aí a gente vai iniciar a modelagem desse controlador a partir do sistema em tempo contínuo. Então aí, seguindo até o mesmo procedimento que a gente desenvolveu aí nas outras práticas, a gente vai fazer o estudo da planta em tempo contínuo para saber como projetar o controlador PID em tempo discreto. E aí a gente vai estabelecer uma função de transferência que descreve aí a tensão do capacitor 2 em função da entrada aí. A gente já fez isso em outras aulas, né? Então, basicamente, o que a gente fez no código foi fazer um modelo em espaço-tempo para chegar nessa função aqui, cujo gráfico está aqui, né? Apresentado aqui. Então, a gente vê aí que o tempo de acomodação do sistema é mais ou menos de 5,01 segundo, e a tensão em regime permanente do capacitor 2 é 1 volt, que é idêntica à tensão aí de entrada da planta aí. Então, a partir desse modelo em tempo contínuo, a gente pode obter um modelo em tempo discreto. Para fazer isso aí, a gente vai utilizar aí o comando set2d do MATLAB, né? Que ele utiliza o método Zero Order Hold, né? Que é o ZOR, que a gente chama na função, né? Que é basicamente considerar que o sinal de entrada é mantido constante no intervalo de amostragem durante o processo de discretização, né? Então, enquanto eu estou fazendo as amostragens ali, o meu sinal ele vai manter constante pelo sinal pelo antigo degrau, né? Pelo degrau anterior. Para utilizar esse método aí, a gente tem que definir aí o intervalo de amostragem, né? E aí, para a planta em estudo aí, a gente utilizou o período de amostragem de 0,125, de forma que a gente vai ter 10 amostras do sinal de saída por constante tempo. Então, aqui é o gráfico aí do sinal da planta em tempo discreto, né? Então, a gente vê aí que o método usou é justamente essa serrilhada que eu falei, né? Ele mantém constante o último valor de saída até ser atualizado de novo na nova amostragem. E a gente pode ver aí que o sinal manteve-se fiel ao gráfico aí do modelo em tempo contínuo, ou seja, um modelo em tempo discreto que a gente desenvolveu utilizando essa função zoom aí, né, set2d, com o comando set2d do MATLAB, ele refletiu bem o modelo em tempo contínuo da planta. Pois bem, agora a gente vai partir aqui para a projeção do nosso controlador, né, em tempo discreto. Para fazer isso, a fim de melhorar, facilitar os cálculos, a gente vai utilizar uma aproximação de primeira ordem da função em tempo contínuo. Então, essa aproximação aí a gente vai chamar ela de GM de S, né? E aí, o que seria a aproximação de primeira ordem, né? Seria um ganho da planta, né? Que multiplica aí essa função transferência aqui, né? Que é dada aqui por 1 sobre o tempo de amostragem que multiplica S mais 1. Então, essa é uma aproximação de primeira ordem para a planta, em tempo contínuo. No caso que T aqui é o tempo de amostragem, né? Como eu disse. Então, a gente chega nessa função GM, né? E aí, quando a gente plota GM em função da planta, da função transferência do tempo contínuo da planta mesmo, né? A aproximação em relação ao real, a gente vê que tem um atraso aqui de G de M. Então, a gente tem que incluir esse atraso aqui nessa função transferência. Então, o atraso aqui é de mais ou menos 0,1795. A gente usa o input delay e aí a gente consegue incluir esse atraso aqui. E exatamente aqui a função transferência com a aproximação de primeira ordem que a gente fez, ela basicamente sobrepõe a função transferência da planta que a gente desenvolveu anteriormente. Então,
fica uma boa um bom modelo, né, para a planta em tempo contínuo, essa aproximação em primeira ordem. Isso daí se reflete aí novamente, se a gente tirar aí a resposta de frequência das 2 funções, né, tanto da função em tempo contínuo, quanto da função, de aproximação de primeira ordem dessa função. A gente vê aqui que para baixas frequências aqui, tanto a magnitude quanto a fase, elas estão praticamente sobrepostas. Como a gente vai ver adiante aí, a gente vai fazer a projeção do nosso controlador para uma frequência muito baixa, então a gente pode falar que basicamente está cravando, né, a função de primeira ordem que a gente desenvolveu, tá idêntica aqui, tanto em magnitude quanto em fase, se a gente pega o diagrama de resposta em frequência. Na sequência aí, o Carregal vai explicar um pouquinho como que a gente desenvolveu o controlador PID para a planta. Dando segmento aqui agora no desenvolvimento do controlador PID, no caso aqui a gente vai desenvolver um controlador PI apenas, em tempo discreto. A gente tem que foi dado que se deseja obter um sistema que acomode em 2,2 segundos para um sinal de entrada de 0,5 volts de amplitude e um offset de 0,5 volts com a frequência de 0,05 Hz, né? Então, para a gente desenvolver esse controlador em tempo discreto, a gente vai usar o método das sínteses diretas, né? Que consiste basicamente em obter uma função transferência que tenha essa resposta desejada, né? No caso aqui, o único critério que foi dado foi o tempo de estabilização de acomodação em 2,5 segundos e e um erro nulo de regime estacionário. Então, a função transferência que descreveria essa resposta seria a função que tem a constante de tempo 0,625, né? Que seria 0,625 seria um quarto de 2,5 segundos, né? Já que a gente acomoda em 4t, né? Em 4 constantes de tempo. Então, a constante de tempo seria 0,2625. E para se obter um erro nulo, né, em regime estacionário, a gente tem um ganho de 1 aqui na nossa planta. Então essa função aqui, transferência, seria a nossa função, teria a resposta desejada, né, para o nosso degrau ali. Com isso, o projeto do controlador é bem simples. A gente simplesmente aplica essa fórmula aqui, que seria o primeiro parâmetro, que seria praticamente anulando, né, o G de M que a gente está recebendo aqui, multiplicado pelo controlador, e simplesmente aplicando a função transferência em malha fechada aqui que a gente obteve. Função transferência com a resposta desejada. Então, isso aqui seria o modelo, a nossa equação para descrever o controlador. E efetuando os cálculos aqui, né, para projetar o controlador a partir dessa equação, a gente chega no seguinte valor aqui, ó, na seguinte expressão, na verdade aqui, essa seguinte função transferência. Com isso, obtida essa função transferência aqui, a gente vai extrair dela o Kp e o Ki. Então, o Kp a gente obtém pela seguinte fórmula, resultando num Kp aqui de 1,5537 e um KI, né, que seria o ganho integral, de 1,243. Portanto, agora aplicando aqui o Kp e o KI para o controlador, né, para a equação do controlador, que seria Kp mais Ki sobre S, né? No caso aqui, como a gente está no tempo discreto, seria multiplicado por Tz sobre 2, mais C mais 1, e Z sobre 1, né? Sobre Z menos 1. Então, nossa expressão final para o nosso controlador seria essa daqui. Então, agora, a gente vai avaliar o desempenho da nossa planta, né, com o controlador, com a inserção do controlador. Então, primeiramente, aqui a gente tem, na figura 7 aqui, a gente tem o que seria a resposta do capacitor V2, né, a carga do capacitor V2 aqui, sem nenhum controlador, sobre o sinal de referência. Então, a gente vê aqui, como já foi analisado pelo Henrique,
estabiliza praticamente aqui em 5 segundos, né? E tem um erro nulo para o regime estacionário. Ao aplicar o controlador, né, aqui comparando o sinal de a carga com o controlador e sem o controlador, a gente vê aqui que o tempo de estabilização já cai, né, para o tempo desejado, seria aqui 2,5 segundos. Que é muito mais rápido, né? É a metade do tempo de estabilização aqui do nosso sem o controlador, né? Do sistema da planta sem o controlador. Então, a gente conseguiu perceber essa maior velocidade. E agora, para a gente conseguir analisar com mais assertividade esses dados, né, a gente vai avaliar as seguintes métricas. A gente vai avaliar a métrica ISE, né, que seria Integral Square Error, que seria o somatório, né, do erro quadrado. A gente vai pegar todo o erro aqui do sinal. A gente vai pegar essa área aqui, é o quadrado, né, do nosso sinal. O ao quadrado aqui é simplesmente para desconsiderar valores nulos, né? Valores nulos não, valores negativos, para eles não subtraírem na nossa somatória aqui. E a gente vai avaliar também o ITSE, que seria como o ISE ele vai pegar o erro quadrado, só que ele vai adicionar um peso no tempo aqui. Então, funções, respostas que teriam um erro de regime estacionário, teriam o ITSE muito maior comparado com o ISE aqui, porque tem justamente devido ao peso no tempo aqui. Então, respostas que estabilizariam mais rápido teriam um valor menor aqui de ITSE. Eu tive que fazer um corte aqui, porque meu microfone parou de funcionar, mas continuando aqui de onde eu estava falando, agora para implementar essas duas métricas, né, para a gente conseguir calcular essas duas métricas aqui no nosso sistema, a gente usou o Simulink aqui e fez o seguinte cálculo, né? A gente praticamente seguiu a expressão aqui, ó. A gente pegou o sinal de referência aqui, né? O sinal que chega no nosso controlador e levou ao quadrado e fez o somatório dele, né? Então é praticamente a fórmula aqui. E no outro aqui a gente simplesmente pegou esse sinal ao quadrado e multiplicou pelo tempo aqui, né? Então, e fez o somatório dele. Aí seria o ISE e o ITSE. Então, seguindo, a gente fez o cálculo dos dois aqui. E para validar o modelo, né, a gente finalmente coletou os sinais do nosso modelo, da planta com o controlador aplicado. Então, aqui seria a planta real, né? Os dados que a gente colheu da planta real, usando o Simulink, né? E a placa de aquisição do laboratório. A gente injetou o sinal aqui de meio Hz com meio volt de amplitude, meio volt de offset. E a gente obteve o seguinte sinal aqui. Então aqui fica um pouco difícil de ver, né? Mas a gente medindo lá, a gente viu aqui que estabiliza em 2,5 segundos, assim como foi esperado, né? O nosso sinal, aqui tanto para carga quanto para descarga do capacitor. E a gente vê aqui o maior esforço de controle do nosso... É justamente a implementação do controlador, né? A gente vê um sinal aqui com maior amplitude no processo de carga e descarga aqui, né? Justamente para forçar o nosso sistema a carregar mais rápido ou descarregar mais rápido. Então, a gente viu aqui, conseguiu entender a atuação aqui do controlador, né? E viu como que ele melhorou a resposta do nosso sistema, né? Adequou a resposta para a resposta desejada que a gente tinha. Então, agora, né, concluindo o nosso trabalho, aqui o nosso trabalho a gente focou no desenvolvimento, né, do controlador PID, a partir da técnica da síntese direta, como eu expliquei, para um controlador em tempo discreto. A gente já havia aplicado na disciplina de controle
para um controlador contínuo, né, no tempo contínuo, agora para o tempo, a gente aprendeu para o tempo discreto. Além disso, a gente entendeu que ao aplicar o controlador em tempo discreto na planta, a gente conseguiu obter melhorias no sistema. Se a gente for pegar o cálculo do ITSE e ITSE do nosso sistema com o controlador e sem o controlador, a gente nota que com o controlador essas métricas foram bem menores, justamente porque a gente vai ter um erro menor no nosso sistema, né? Como a gente vai estabilizar mais rápido, o nosso erro vai ser muito menor. E como a gente também não tem erro para o regime funcionário, né? Aplicando o nosso controlador aqui, então o ITSE também não vai tender, não vai crescer muito. Além disso, foi o que eu falei, a gente pode perceber aqui que com a aplicação do controlador, a gente tem um esforço, né, um sinal de controle aqui maior. É porque anteriormente, seria apenas o nosso sinal aqui, mas agora a gente tem que ter um sinal de controle aqui para adequar a nossa resposta. Então é isso, a gente vai finalizar o relatório por aqui. Muito obrigado pela atenção, até mais.